Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Brandão. Hoje vamos falar da MP 1046 de 2021, que trata do teletrabalho e outras medidas trabalhistas necessárias para o enfrentamento das consequências que vieram por conta do coronavírus. Então, se você quer saber um pouco mais, fique ligado que após a vinheta eu venho falar com vocês. Então, vamos falar da MP 1046 de 2021. Mas antes, quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas. Agora sim, vamos falar da medida provisória 1046 de 2021. Esta medida provisória também estava sendo muito aguardada pelos empregadores, porque ela trata de medidas trabalhistas para o enfrentamento do coronavírus. Significa dizer que as empresas podem adotar uma das medidas trazidas pela MP. A MP inicialmente traz 7 medidas, sendo a possibilidade do teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletiva, antecipação de feriados, banco de horas, flexibiliza a questão da exigência referente à medicina, saúde e segurança do trabalho, e trata do diferimento para o recolhimento do FGTS. Então vamos por partes. A primeira coisa, qual o prazo, que as empresas podem adotar esta medida e, ao adotar, por quanto tempo elas podem adotar? O prazo é de 120 dias a contar da publicação da medida provisória. Esta medida provisória foi publicada no dia 28 de abril de 2021. A contar desta data, as empresas podem adotar uma das medidas e o prazo de duração é de 120 dias. Este prazo, diz a MP, que ele pode ser prorrogado por igual período, então poderá ser prorrogado por mais 120 dias se for necessário. Então, primeiro falamos do prazo. Agora vamos falar de cada uma das medidas. A primeira que vamos falar é o teletrabalho. Então vem comigo. O que é teletrabalho? A CLT trata do teletrabalho a partir do artigo 75A até o artigo 75E. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso. Vou deixar aqui o link para você clicar e assistir. Mas por que então que foi necessário criar a MP se a CLT fala do teletrabalho? Porque na CLT existe uma série de regras que devem ser observadas pelo empregador e pelo empregado. Dentre elas, a necessidade de um contrato escrito, uma comunicação prévia de 15 dias, além de outras exigências necessárias. Como estamos vivendo um momento excepcional, se faz necessário flexibilizar a norma. Então, a MP, ela flexibiliza a regra. A primeira coisa, o que é teletrabalho? A MP, ela trata do teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância, dizendo que aquele que é executado pelo empregado fora do estabelecimento do empregador de forma preponderante, que não se confunde com o trabalho externo, é executado fora do estabelecimento do empregador, utilizando outras tecnologias de informação e comunicação. Ele me traz então o conceito de teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância. E aí o que é diferente da CLT? A primeira diferença, prazo para a comunicação. O empregador, ele pode adotar o regime de teletrabalho, ao adotar o regime de teletrabalho, ele irá comunicar ao seu empregado com prazo mínimo de 48 horas. Então o prazo é curto, 48 horas, não precisa comunicar com 15 dias, 20 dias, 30 dias de antecedência, 48 horas. A segunda diferença é que para o empregador colocar o empregado em regime de teletrabalho, não precisa da concordância do empregado, é por imposição do empregador. Então o empregador pode impor que o empregado mude do regime presencial para o regime de teletrabalho. A outra diferença é quanto ao contrato. O contrato, ele necessariamente não precisa ser escrito, mas ele tem que ser escrito quanto as questões referente ao pagamento das despesas com energia elétrica, referente ao pagamento das despesas com internet, material, com os equipamentos. Esta parte sim deve ser escrita, mas pode ser escrita com antecedência ou podem pactuar, escrever com 30 dias após a adoção do teletrabalho.
E quanto a essa comunicação, o empregador deve comunicar ao empregado por um intervalo mínimo de 48 horas. Esta comunicação pode ser de forma escrita ou pode ser de forma eletrônica, utilizando e-mail, WhatsApp, qualquer meio de comunicação eficaz. Quanto ao teletrabalho, quanto a essas despesas, como eu falei para vocês, vai ficar pactuado como que vai se dar, né? Quanto que o empregador vai pagar, se o empregador vai pagar, como que vai funcionar as instalações, né, de todos os programas necessários para que o empregado possa trabalhar em regime de teletrabalho. E aí a MP ela traz uma coisa interessante que não tem na CLT, referente que se o empregado não tiver computador, se o empregado não tiver internet, se o computador do empregado não suportar aqueles programas, de quem é a obrigação de conceder? A obrigação é do empregador. Então o empregador deverá conceder todos os equipamentos necessários para que o empregado possa trabalhar em regime de teletrabalho. E aí diz a MP que se o empregador não tiver condições de fornecer esses equipamentos, o empregado ficará na sua casa e o empregador irá remunerar, será considerado como tempo à disposição do empregador. Tempo à disposição é aquele momento, aquele tempo que o empregado está ali executando ou aguardando ordens. Então, essa é a primeira parte do teletrabalho. Espero ter esclarecido tudo referente ao que a MP traz sobre teletrabalho. Agora, vamos falar de férias individuais. As férias individuais também estão previstas na CLT, a partir do artigo 129, tanto férias individuais quanto férias coletivas. Então, mais uma vez, a MP ela vem para flexibilizar a regra, né, sobre férias individuais. A primeira coisa quando a gente fala de férias, nas férias temos dois períodos, um chamado de período aquisitivo e outro chamado de período concessivo. Período aquisitivo é aquele período que o empregado está caminhando para adquirir o direito de tirar as férias. O período concessivo é aquele período em que o empregador tem a obrigação de conceder as férias para o empregado porque ele já adquiriu o direito. E aí diz a MP que o empregador pode antecipar o período concessivo. Então ele vai pegar este período aqui, ele pode trazer para cá. Antes do empregador completar, né, o seu direito de tirar as férias, o empregador pode antecipar esse período. Não precisa aguardar o empregado completar totalmente o período aquisitivo. Isso é a antecipação das férias individuais. Então, mesmo se o empregado tenha 3 meses de empresa, 4 meses, 5 meses, não importa o tempo de empresa que ele tenha e não importa se o empregado acabou de gozar férias, o empregador poderá antecipar as próximas férias. Então, isso é antecipação de férias. E o que a MP também traz de diferente referente às férias? A CLT, quando trata das férias, ela fala do período de comunicação das férias. Esse período de comunicação das férias, ele tem que acontecer com 30 dias de antecedência. E a MP me fala o seguinte: o empregador pode antecipar as férias dos seus empregados e basta comunicar com 48 horas de antecedência. Então, não vou respeitar o prazo de 30 dias, devendo ser respeitado o prazo de 48 horas. E uma outra coisa que a MP também traz diferente é quanto ao pagamento das férias. A CLT me fala que quando eu coloco meu empregado de férias, eu tenho que pagar com até 2 dias de antecedência. E a MP me fala o seguinte: antecipou as férias, o empregado saiu de férias, o pagamento pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, meu empregado vai sair de férias e eu posso pagar até o 5º dia útil do próximo mês. Uma outra coisa que a MP traz de diferente é referente ao terço constitucional. O que é o terço constitucional? Todo empregado, quando sai de férias, além do salário, ele recebe mais 1/3 do seu salário. Esse 1/3, a MP me diz que o empregador pode pagar no final do ano, junto com o 13º salário, que ele chama, que é a gratificação natalina, que é a lei que fala da gratificação natalina. É muito diferente, né? E uma outra coisa que a MP também traz referente às férias é quanto ao abono das férias. O que é abono? Quando eu vendo 1/3 das minhas férias, eu, empregado, posso vender 1/3 das minhas férias. Aí diz a MP que fica a critério do empregador querer comprar ou não esse 1/3 das férias. Uma vez ele comprando 1/3 das férias, esse 1/3 também só vai ser pago, o empregador poderá pagar até o final do ano junto com o 13º salário. Óbvio que se ele quiser pagar antes, ele pode.
Mas como é uma medida para enfrentamento do coronavírus, para que as empresas não quebrem, então ele está prorrogando prazos para pagamento, para que a empresa possa aí se planejar financeiramente. Isso é referente a férias individuais. Agora, vamos da concessão de férias coletivas. Quando ele fala de férias coletivas, na CLT também eu tenho artigos referentes a férias coletivas. Só que a CLT me traz uma série de regras que o empregador deve observar. E a principal regra é quanto à obrigatoriedade de comunicar os órgãos, o Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho, que hoje é uma Secretaria do Trabalho, né, e Emprego, e ao sindicato. Então, quando ele fala de férias coletiva, não há essa obrigação de comunicação prévia aos órgãos competentes. O empregador pode colocar os empregados de férias coletiva e vai comunicar posteriormente. Não existe a obrigação da comunicação prévia. Tudo que eu falei de férias individuais se aplica para as férias coletivas. Eu só queria trazer essa diferença aí quanto à CLT. Agora vamos falar da antecipação de feriados. Diz a MP que o empregador, se ele quiser, ele pode antecipar feriados, ele pode trabalhar nos feriados para compensar no banco de horas. Então ele trata aí dessa antecipação de feriados, que não é muito diferente do que a gente tem visto, né, inclusive por ato governamental. A quinta, questão, medida que a MP fala é sobre banco de horas. O que é banco de horas, gente? Banco de horas, eu costumo falar, é igual ao seu banco de conta, né? Você olha para sua conta, ou o seu saldo está positivo, ou o seu saldo está negativo. Se ele está positivo, é porque você pode gastar. Se ele está negativo, é que você gastou demais. Você tem que dar uma equilibrada aí nas contas. Banco de horas para o empregado é a mesma coisa. Quando o saldo está positivo, é porque o empregado, ele fez horas extras e ele pode compensar essas horas. O empregador, ou ele vai pagar as horas em dinheiro, ou ele vai pagar as horas em forma de compensação. Quando o saldo para o empregado estar negativo, é porque ele trabalhou menos, né? Ele precisou faltar, ele precisou fazer algum tipo de... resolver alguma necessidade, ou porque também o empregador antecipou alguns feriados, ou porque o empregador emendou alguns dias, porque a empresa ficou sem trabalhar alguns dias. E aí o saldo pode ficar negativo. O que acontece referente ao banco de horas? A CLT traz uma série de regras que devem ser respeitadas. E mais uma vez a MP flexibiliza essas regras, falando que as empresas podem adotar banco de horas, que esse acordo pode ser um acordo individual escrito ou pode ser por meio de negociação coletiva. Informando que o mais importante do banco de horas que nós temos, quando a gente fala de acordo individual, que a CLT me traz prazo para compensar essas horas, que é feita de forma individual. A MP, ela flexibiliza, ela amplia esse prazo. Ela diz o seguinte: os empregados que trabalharem, né, as empresas que adotarem o regime de banco de horas, durante a edição da medida provisória, essas horas poderão ser compensadas até 180 dias após o fim da validade dessa medida provisória, que é de 120 dias. Então, a empresa vai começar a adotar banco de horas. Exemplo, começou a adotar hoje. Durante 120 dias, ela pode adotar qualquer medida de banco de horas. O empregado pode trabalhar horas a mais, não podendo ultrapassar 10 horas diárias. Poderá trabalhar horas a mais, poderá trabalhar horas a menos. E aí vai ter um saldo. No final de 120 dias vai ficar um saldo. Então, esse saldo, ou positivo ou negativo, deverá ser compensado. O empregador não terá a obrigatoriedade de remunerar. Vai ser compensado. Quando que vai ser compensado? Após os 120 dias, o empregador terá um prazo de 180 dias para compensar essas horas. Então, vai fazer aí a compensação dessas horas. Isso é banco de horas. Então, foi o que a MP trouxe de diferente referente ao banco de horas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E ela trata também referente a uma flexibilização de exigência referente à medicina, saúde e segurança do trabalho. Basicamente, ela traz várias regras, mas o que eu quero falar para vocês referente a isso é quanto ao exame médico. Todos os empregados, quando são contratados, passam por exame médico admissional. Durante o contrato de trabalho, devem fazer o exame médico periódico
e na demissão deve fazer o exame médico demissional. A MP flexibiliza o exame médico periódico, dizendo que os empregados que estão trabalhando em regime de teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância, durante a vigência da MP, fica suspensa a obrigação de fazer o exame médico periódico. Não significa que não vai fazer após os 120 dias aí da MP. Então, após esses 120 dias, a empresa terá um prazo de mais 120 dias para fazer esse exame médico periódico. Aqueles empregados que estão trabalhando de forma física, esses empregados também terão seus exames médicos periódicos suspensos, exceto para quem trabalha na área de saúde, para quem trabalha em atividades essenciais, na questão de enfrentamento do coronavírus, da linha de frente, né? E também quando o médico do trabalho achar necessário, que é essencial fazer o exame médico periódico, porque a própria função exige. Para esses empregados, para aqueles que não forem obrigatórios, ficar suspenso, o prazo vai ser de 180 dias após os 120 dias da medida provisória. Então, ela trata dessa flexibilização. Do exame médico demissional, se o exame médico admissional for de 3 meses, tiver uma validade de 3 meses, o empregador ele não precisa fazer um novo exame médico demissional. Então, ele está flexibilizando aí a questão dessa possibilidade e dessa obrigação de fazer os exames médicos, principalmente o periódico. E por fim, a MP trata referente ao diferimento do recolhimento do FGTS. Isso é para o empregador. Dizendo o empregador, quanto ao FGTS, todo empregador tem um prazo para recolher e para pagar. Fala o seguinte, referente ao FGTS do mês de abril, maio, junho e julho, porque mês de abril o empregador paga em maio, mês de maio ele paga em junho, mês de junho paga em julho, mês de julho paga em agosto. Referente a esses prazos que você tem para recolher e para pagar, você fica desobrigado temporariamente de recolher. Você pode recolher posteriormente. O FGTS de abril, maio, junho e julho, você pode não recolher a princípio, podendo parcelar a partir de setembro. Então, a partir de setembro, você pode fazer 4 pagamentos, parcelar em 4 vezes. Então, como se o mês de abril eu fosse pagar em setembro, o mês de maio pagar em outubro, o mês de junho pagar em novembro, o mês de julho pagar em dezembro. Então, é sobre esse diferimento do recolhimento do FGTS que a MP fala. Muita coisa, né? Então, tentei explicar aqui, resumir o máximo que eu pude a MP. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E qualquer novidade eu venho aqui falar com vocês. Muito obrigada mais uma vez. E mais uma vez eu quero te pedir para você me ajudar a crescer esse canal para que eu possa trazer mais e mais e mais conhecimento para vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal e fique com Deus.